A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo aqui para nós meditarmos em mais um trecho da Palavra do Senhor. Estamos no Salmo 119, tomamos a decisão de estudarmos em partes e nós estamos estudando todos os dias 16 versículos. Hoje nós vamos estudar do versículo 33 até o versículo 48 e nós vamos cobrir duas porções. Se você está chegando hoje no canal, deixa eu te explicar direito isso. O Salmo 119 ele é um acróstico e ele é composto com as 22 letras do hebraico, do alfabeto hebraico. Então, hoje nós vamos ver a quinta letra e a sexta letra do alfabeto hebraico. E esse salmo ele é maravilhoso na sua escrita, porque cada um dos versos, do versículo 33 até o 40, eles iniciam no original hebraico com a letra Re, e do 41 até o 48 com a letra Vav. Então, seria maravilhoso poder ler em hebraico, não é o caso. Então, nós vamos meditar em língua portuguesa mesmo e nós vamos ler, compreender e aplicar para as nossas vidas. Está preparado? Então, vamos lá. O versículo 33 diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anelo pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Até aqui, vamos ler primeiro até o versículo 40. Bom, eu grifei no início de cada um dos versículos as palavras que dão início, né? Então, no versículo 33, o salmista pede que o Senhor ensine a ele qual é o caminho dos seus decretos, né? Aquilo que Deus colocou como verdade, que deve ser obedecido. E ele fala assim, o salmista diz para o Senhor, eu vou obedecê-los até o fim. Então, o que ele nos ensina é que se existe alguém que pode nos ensinar algo a respeito da nossa vida, no caminho que a gente deve andar, esse alguém é o Senhor. E o salmista está se comprometendo a obedecer à vontade de Deus até o fim. Depois, no versículo 34, o salmista pede por entendimento, porque afinal de contas, né, nós precisamos do entendimento da parte de Deus, né, e ele pede, dá-me entendimento. Quem nos traz entendimento para conseguirmos compreender o que está diante de nós é o Senhor. E ele vai dizer, para que eu guarde a tua lei e eu vou obedecer de todo o meu coração. Observe que as palavras do salmista são palavras de compromisso, palavras de quem não abre mão de ter a verdade de Deus em sua vida. No versículo 3, ele fala, dirige-me pelo caminho. Por quê? Porque o salmista sabe que o Senhor, além de ser aquele que ensina e que dá o entendimento, ele é o único que pode nos ajudar a caminhar. Então ele pede que o Senhor dirija, né, os passos dele pelo caminho, porque ele só consegue encontrar alegria, né, satisfação, prazer nos mandamentos do Senhor. O versículo 36, o salmista vai um pouquinho mais longe. Ele vai falar das emoções, ele vai falar do coração. Ele fala, Senhor, inclina o meu coração para os teus estatutos, não para a ganância. Porque o salmista consegue também reconhecer que é muito fácil o nosso coração se inclinar para a ganância. Sabe que quando nós estamos caminhando com o Senhor, meu irmão, muitas vezes o Senhor nos leva por caminhos de abundância. Por caminhos em que a gente está caminhando com Ele, a gente está semeando direito, e o Senhor começa a nos prosperar e nos abençoar. E é muito fácil o nosso coração pender para a ganância. Então aqui o salmista ele faz um pedido justo. Ele fala, Senhor, inclina o meu coração para os teus estatutos, né, para a tua verdade, e para que eu não seja ganancioso, né, para que eu não olhe para as coisas e queira além daquilo que o Senhor me deu. O versículo 37 vai dizer, um pouco mais além, desvia os meus olhos das coisas inúteis. E essa aqui é maravilhosa, né? Faz-me viver nos teus caminhos que traçaste, porque também andar nos caminhos do Senhor demanda decisão diária. E ele pede para o Senhor aqui algo que nós também devemos pedir. Ele diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis, ou dependendo da tradução que você está lendo vaidade. Como é fácil os nossos olhos perderem o foco.
Como é fácil nós sairmos do caminho. Porque aqui ele está dizendo, né? Eu quero, faz-me viver no caminho que traçaste. O salmista está dizendo, Senhor, me ajuda a ficar no caminho que o Senhor me mostrou, no caminho que o Senhor traçou. Ajuda-me a controlar os meus olhos. Isso é tão importante, meus queridos, porque muitas vezes eu e você, nós entendemos o que Deus quer das nossas vidas e queremos fazer a vontade de Deus porque amamos o Senhor, mas é muito fácil nós incorrermos no erro de deixar os nossos olhos se desviarem e a gente começar a prestar atenção naquilo que não precisa, começar a dar atenção para aquilo que não é pão, começamos a dar atenção para aquilo que não é a verdade de Deus, coisa que um falou, que o outro pensou, que o outro fofocou, que você achou, e quando a gente vê, meus queridos, a gente está lá emaranhado numa rede, né, uma rede terrível que nos leva para uma escravidão na nossa alma e os nossos olhos param de olhar para o caminho que o Senhor traçou para nós. E se os nossos olhos saem do caminho, né, para o qual o Senhor nos preparou, assim sai também todo o nosso corpo. E versículo de número 38, ele está pedindo ao Senhor que cumpra a promessa que ele fez, né? Todas as promessas que o Senhor fez, porque ele quer temer o Senhor, ele quer ver que o seu coração está temendo ao Deus Todo-Poderoso, né? Deus vai cumprir a sua promessa, então ele vai ver o quanto o Senhor é digno de ser temido. Ele pede para que o Senhor livre ele da afronta, porque a afronta que ele está ouvindo está apavorando ele ou está causando temor, né? Porque a palavra do Senhor é boa. Gente, quantas vezes alguém nos afronta, alguém nos trata mal, alguém levanta contra nós uma mentira, ou alguém nos desafia, alguém nos trata com descaso, e a gente fica com uma vontade tremenda de nos justificar, de julgar, de responder, de isso e de aquilo. Aí o salmista vem aqui e mostra pra gente ele pedindo ao Senhor que o livre. Deus me livre, né? Livra-me, Senhor, livra-me da afronta. Isso, meus queridos, é fazer do Senhor o refúgio. Senhor, livra-me do perigo, livra-me da afronta. Pai, me ajuda com aquilo que é maior do que eu, né? Por quê? Ele termina essa parte dizendo que o seu coração anseia, ele deseja os preceitos do Senhor. E por último ele pede, Senhor, preserva a minha vida por tua justiça. Porque o salmista sabe que o único que pode preservar a vida dele é o Senhor. Assim como eu e você, né? Ele é aquele que pode nos ensinar, nos dar entendimento, nos dirigir, inclinar o nosso coração, desviar os nossos olhos da coisa errada, cumprir a sua promessa na nossa vida, nos livrar da afronta e preservar a nossa vida. E nós chegamos aí no final dos primeiros 8 versículos. Esse trecho é muito lindo, muito profundo. Agora nós vamos então a partir do 21 do 41 até o 48. Vamos lá? Diz assim: que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Bem, se do versículo 33 até o 40, e eu e você estamos meditando aqui, se o salmista estava falando nesse trecho, do 33 ao 40, daquilo que o Senhor faz, o Senhor ensina, dá entendimento, dirige, inclina, desvia. Do versículo 41 até o versículo 48, o que nós vemos é como se fosse, principalmente a partir do versículo 40 e 42, um posicionamento do salmista. E aí ele diz o que ele vai fazer. Até agora ele estava pedindo que o Senhor fizesse. Então ele começa assim no 41 dizendo que o que ele deseja no seu coração é que o amor do Senhor e a salvação do Senhor alcance ele, segundo a sua promessa. Obviamente que o salmista conhecia Deuteronômio 28, né, que fala que as bênçãos do Senhor o alcançaria, aqueles que andassem no temor do Senhor, né, as bênçãos os alcançariam. Então aqui ele começa no versículo 41 desejando isso.
E a partir daí, ele começa a apontar, ele começa a dizer, então, o que é que ele vai fazer. Então, nós temos aqui no versículo 42, responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Ou seja, ele iria testemunhar daquilo que Deus estava fazendo na sua vida e quem era o Senhor na vida dele. Ele ia responder à afronta que ele estava recebendo, não na sua força, mas na confiança da palavra do Senhor. Depois, ele diz no versículo 43, eu depositei a minha esperança nas tuas ordenanças, né? Ele pede para o Senhor não tirar a palavra dos lábios dele, porque onde estava a esperança do salmista? Nas ordenanças do Senhor. E as ordenanças do Senhor, queridos, eu acho que eu mencionei isso principalmente no primeiro podcast, porque nós já estamos no episódio 3 hoje. Mas no primeiro episódio eu falei para vocês que a Bíblia vai, nesse Salmo 119, falar da palavra de Deus usando alguns termos, como lei, testemunho, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças, como a gente acabou de ver agora, juízos, palavra, promessa. Cada uma delas carrega em si o peso e o seu significado, né? Não são apenas palavras diferentes termos diferentes para falar da mesma coisa. E aqui ele está dizendo que ele depositou a confiança, né, a sua esperança nas ordenanças do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus manda fazer, ele tinha confiança em obedecer às ordens do Senhor, né? Aquilo que o Senhor disse que deveria ser feito. Por quê? Porque ele sabe que a esperança depositada no Senhor não é em vão. E essa é uma verdade, meus queridos, que eu e você também devemos ter no nosso coração de maneira muito profunda. Será que eu posso confiar em Deus? Será que quando ele diz assim, não minta, não vos vingueis a vós mesmos, não pague o mal com o mal, não cobice o que é do outro, será que eu posso confiar em Deus e eu posso obedecer essa palavra? Sim, eu posso. Por quê? Porque as ordenanças do Senhor são fiéis. Senhor, se eu acreditar, se eu tiver esperança na tua palavra, eu estou crendo em vão? Não, meu irmão, você não está. Não, minha irmã. Tudo aquilo que você faz em obediência à palavra do Senhor vai gerar bom fruto. No versículo 44, ele diz, eu obedecerei a tua lei para todo sempre. Então, aí é o seu posicionamento dizendo, eu farei. Versículo 45, andarei em verdadeira liberdade. Versículo 46, falarei dos teus testemunhos. E aí, versículo 47, ele diz, por que eu vou ter prazer nos teus mandamentos? Porque eu os amo. E aí, para finalizar, a ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Mais uma vez falando sobre meditar na palavra. Não apenas ler correndo para terminar, para ganhar, mas meditar e ver aquilo a quem se aplica aquela verdade do Senhor. E para finalizar, eu queria finalizar dando um enfoque para o versículo 45. Diz assim, ó, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Às vezes, quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa que liberdade é uma ausência de regras. Quem que é livre? Eu queria ser livre. O que é ser livre? Ser livre é poder fazer o que quer. Bom, quando a gente olha para esse versículo, e eu quero que você medite nele, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Veja, o salmista está dizendo que ele busca os preceitos do Senhor, e só para te lembrar, né, preceitos são instruções específicas do Senhor, né? Então, são instruções assim nos pormenores. Essa é a ideia da palavra preceitos no original hebraico, né? Isso de acordo com Hernandes Dias Lopes, no livro que ele fala sobre os Salmos, porque eu tenho lido também a obra dele, conforme eu estou estudando para estudar para mim e para também meditar juntamente com você. Então, se os preceitos são, como eu disse agora, são essas instruções específicas, parece um pouquinho antagônico, você não acha? Parece que é o contrário. A verdadeira liberdade está sendo buscada por alguém que ama os seus preceitos. O que a Bíblia está ensinando para nós aqui? A Bíblia está explicando para a gente, queridos, que a verdadeira liberdade não é a ausência de orientações, de instruções específicas, ou de preceitos, ou de ordenanças. Ao contrário, a liberdade em Cristo, a liberdade no Senhor Deus é a verdadeira liberdade. E a gente vê isso, por exemplo, se você quiser anotar uma referência, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, fala assim, tudo me é permitido, ou tudo é lícito, mas nem tudo convém.
tudo me é lícito ou tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine, ou mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. O que significa isso, esse texto de 1 Coríntios capítulo 6? Que a liberdade é saber que você pode fazer todas as coisas, mas você não é dominado por elas. Porque, na verdade, as pessoas, quando elas dizem assim, eu sou livre, eu bebo quanto eu quero, eu fumo quanto eu quero, eu saio com quantas pessoas eu quiser, eu traio quanto eu quero, eu faço o que eu quiser. Na verdade, quando elas estão chamando isso de liberdade, achando que isso é liberdade, o que elas estão é sujeitas, escravas, elas estão dependentes do pecado. Por quê? Porque, na verdade, quem é livre é aquele que não se deixa dominar. Se você, então, não precisa, se você é livre, então você não precisa disso, você não precisa estar preso a isso. Caso contrário, então, na verdade, você não é livre. E Cristo nos libertou. Então, se você ler, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1, aí sim a gente vê o que é a verdadeira liberdade. Olha o que diz. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. E que jugo de escravidão é esse? O jugo de escravidão da lei, né? O jugo de escravidão da lei que apontava para o pecado. Mas agora aplicando para o que está sendo dito aqui pelo salmista, olha só, para finalizar, o desejo dele é andar em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E é aqui que nós terminamos, que eu e você nós possamos buscar esta verdadeira liberdade. E se existe alguma coisa que você não vive sem, com exceção de Deus, eu acho que seria interessante você conversar com o Senhor em oração. Porque se você e eu nós somos livres, significa uma coisa: no trono do nosso coração se senta o Senhor. E Ele ajuda nas tomadas de decisões, Ele nos ajuda nos consolando, Ele nos ajuda nos fortalecendo. Então aí nós somos livres. Nós nos tornamos escravos ou nos tornamos pessoas que não estamos vivendo nessa verdadeira liberdade quando nós estamos presos, cativos, escravizados por causa de alguma coisa. A gente precisa daquilo, senão a gente não vive. Ok? Eu vou deixar essa meditação com você. Pode ser? Que o Senhor Deus abençoe muito você em nome de Jesus. E nós voltamos amanhã para meditar a partir do versículo 49, se o bom Deus permitir. Deus te abençoe.